Hoje eu vou compartilhar com vocês uma implicância, um ranço, que tem muito a ver com a presença de mulheres no mercado de quadrinhos. E aí você já deve estar pensando, caramba, você vai reclamar que existem quadrinhos feitos por mulheres? Não, eu vou reclamar especificamente de quais quadrinhos feitos por mulheres que o pessoal anda dando mais atenção. Tem muito aqui de um componente pessoal, de gosto, mas eu quero trazer para vocês também uma crítica que tem algum embasamento. Para a gente começar esse papo, basta vocês repararem uma coisa que é bastante óbvia. Hoje, boa parte da produção que sai no Brasil de HQs feitas por mulheres, vocês podem notar o seguinte: a imensa maioria das histórias são biografias, autobiografias ou histórias sobre relacionamentos. Daí alguém sempre vai me puxar a orelha toda vez que eu digo isso e dizer o seguinte: ah, mas é sinal que você não está lendo o suficiente, porque tem saído trabalhos de ficção científica, de horror, eróticos, etc. Sim, tem saído de tudo, só que aqueles que têm mais visibilidade, aqueles que estão nas editoras maiores, pois bem, é dentro dessas temáticas que eu já apontei. Ou seja, há uma predileção por parte do mercado editorial, e aí resta saber se também é do público, por histórias que são biografias, autobiografias e relacionamentos. Sinceramente, essa resposta de o público prefere, pois bem, eu não a tenho. Não existe, até onde eu sei, uma pesquisa sobre isso. Se você souber, diga aqui nos comentários. Mas assim, sem dados para poder afirmar, eu vou aqui no palpite. E o meu palpite é que o público é mais diverso do que isso. Eu não consigo conceber que as pessoas queiram ler trabalhos de mulheres simplesmente por vieses tão limitados. E é por isso que eu digo que aqui tem um componente também de gosto, porque eu odeio histórias de relacionamento. Deixa eu explicar melhor. Não é que eu não goste de ver histórias onde as pessoas falam dos seus sentimentos, onde a gente vê uma série de dramas pessoais. Essas histórias são ricas, mas parece que falta algo mais. Elas são muito literais no sentido de dizer, olha, eu vou falar da vida íntima e era isso e acabou. E muito da potência que a ficção tem de produzir alegorias, de conseguir nos sensibilizar sobre esses mesmos dramas, são jogados no lixo. Exemplo bem concreto, que eu já até falei várias vezes aqui no canal, porque eu acho que é um exemplo fácil de entender. Vocês já devem ter visto o filme Distrito 9, que é um filme de ficção científica que mostra que alienígenas em formato de camarão estão vivendo de forma apartada da sociedade na África do Sul. Galera, olha, não precisa juntar o Lé com o Cré para ver que aquilo ali é uma grande metáfora para o apartheid que de fato separou brancos e negros na África do Sul. Só que notem o seguinte, se eu chegar para vocês e dizer o racismo é chato, né? Como o racismo é foda, não dá pra tolerar o racismo. Você, do ponto de vista intelectual e moral, vai dizer, concordo, realmente, racismo é intolerável. Mas isso não vai te levar às lágrimas. A gente, muitas vezes, para conseguir se sensibilizar, se emocionar com a dor do outro, precisamos de fantasia. Essa é a grande força da ficção. Essa é a grande força das alegorias, das metáforas, das fantasias como um todo. Daí a minha implicância do quanto que a gente tem publicações que, de alguma maneira, procuram nos trazer questões ligadas ao feminino ou do universo feminino, ou simplesmente falar de mulheres, e ao mesmo tempo isso sai sempre de um jeito muito óbvio, muito intelectualizado. De modo que, ok, eu vejo e digo, caramba, o machismo é foda, a vida é mais complexa, não dá pra pensar só com uma cabeça de um homem hétero, branco, do sul do Brasil. Porém, repito, tudo isso não me leva às lágrimas. Pelo contrário, às vezes até eu acho que a história é chata. Ela tem uma mensagem boa, ela tá dizendo as coisas certas, mas é chata. Vamos lá, mais um exemplo aqui para eu sustentar o que eu quero dizer. Eu já comentei recentemente aqui no canal o mangá Dead Demon Destruction do Inyo Asano. E caso você não tenha visto o vídeo, ele é sobre meninas vivendo no meio de uma invasão alienígena. É um mangá de relacionamento, porque o que interessa ali é a relação entre as meninas. Contudo, o elemento invasão alienígena serve pra gente pensar o quanto que essas meninas precisam se fechar de um mundo que é muito violento para elas poderem ser felizes. Notem, portanto, como é preciso produzir uma alegoria para que eu consiga me sensibilizar e perceber a dor dessas meninas japonesas que estão muito longe da minha realidade. E não é por acaso que esses dois exemplos que eu trouxe, Distrito 9 e Dead Demon Destruction, são obras de autores que são homens brancos. Um, de alguma maneira, tentando pensar a negritude, e o outro, de alguma maneira, tentando pensar as mulheres. Ou seja, esses caras, justamente por não estarem falando de si mesmos, eles procuram fantasias, alegorias que os sensibilize sobre essa dor do outro, que não é a dor deles. E esse é o ponto fundamental que eu quero dizer. Eu não tô falando que o homem branco tem que só fazer coisa para homem branco e coisa assim. O que eu tô dizendo é que o público sempre vai ser muito mais do que aquilo que você é. Seja você homem ou mulher, seja você negro ou branco, seja você hétero ou homo ou bi, trans, sei lá. O seu público sempre vai ser maior
do que você e muito mais diverso. Isso para não falar também da diversidade étnica, linguística, cultural. Por isso o meu ranço, essas histórias de mulheres geralmente de classe média vivendo relacionamentos ou falando um pouco da sua rotina, enfim, isso tudo não me toca em nada. Repito, racionalmente, muitas vezes eu concordo com o que tá ali, mas não me tira nenhum sorriso, tampouco uma lágrima. E isso é muito doido, eu repito aqui, eu acho que é muito mais uma pressão editorial do que uma realidade do público, porque eu já conversei com artistas, com mulheres quadrinistas que em off me disseram: eu não gosto de falar de mim, mas estão encomendando, as editoras estão encomendando trabalhos que eu fale da minha vida, que eu fale da minha rotina, que eu fale da minha sexualidade. Em partes, isso é compreensível, porque a gente sabe muito bem que questões ligadas ao gênero feminino, à negritude, ao universo LGBT, etc. Pois bem, essas obras foram muito e muito negadas. Procure uma obra do século XIX que trate dessas questões, você vai achar poucas. Quer dizer, do feminino, o século XIX fala bastante, mas enfim, isso é outro papo. O crucial a se perceber aqui é que agora existe um público que tem a demanda de se sentir representado. De alguma maneira, essas pessoas têm um prazer de ver pessoas como elas nas telas, nos livros, nos quadrinhos, etc. Daí que o mercado, vendo uma oportunidade de negócio, obviamente vai pedir para que essas minorias falem de si, que falem da sua vida ou da vida de pessoas parecidas a elas, ou que falem dos seus relacionamentos, enfim, desse mundo íntimo que muita gente gosta de consumir. Mas daí vem a principal questão aqui que a gente tem que refletir. Até que ponto isso não cai num nichamento do público? E que no final das contas, por mais que busque atender certos públicos, está ignorando os outros. E ignorar os outros não é um problema para os outros, é um problema para a própria obra. E eu não estou dizendo que é um problema para a própria obra porque ela tem que se vender ou porque ela tem que agradar todo mundo. O que eu estou tentando aqui dizer e repetir na exaustão é que essas obras que tocam universos que não são os meus, se elas não conseguem estabelecer algum tipo de contato comigo, eu não me importo com elas. Para dizer de outra forma, o que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte: nós só vamos ter uma sociedade menos machista quando homens chorarem vendo a dor de uma mulher. Daí que é preciso estabelecer essas pontes, esses contatos, esses devires. Porque caso contrário, a gente vai cada vez mais se entrincheirando, se feudalizando nas relações. E eu repito, para o mercado isso é muito bom, mas socialmente não tem como ver isso como algo positivo. Tudo bem uma obra ou outra ser voltada para um público específico, faz parte. Porém, o que eu estou querendo aqui mostrar para vocês é que existe uma predileção por parte do mercado por obras femininas que sejam um tanto monotemáticas. Para eu não ficar aqui só dando exemplos negativos, eu quero trazer um exemplo positivo. Quero comentar com vocês aqui o quadrinho de uma autora que eu acho que é bastante interessante e consegue subverter e ao mesmo tempo exemplificar tudo que eu tô falando aqui. O nome do quadrinho é Todas as Bicicletas que Eu Tive, de Power Paola. Power Paola é uma autora colombiana equatoriana que já tem alguns trabalhos publicados no Brasil e é uma artista que eu sempre procuro ficar de olho. Daí é mais uma vez positiva surpresa com esse trabalho. E por que eu tô trazendo aqui como exemplo? Porque aqui ela também fala de relacionamentos. Aqui é um quadrinho em que ela está falando da sua vida. Porém, e isso é fundamental, é um quadrinho sobre bicicletas. Ou não é sobre bicicletas? Vamos explicar isso melhor, mas antes eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só consegue tocar em temas espinhosos porque tem apoiadores e tem recompensas para esses apoiadores, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E também seja membro aqui pelo YouTube por R$ 6,90 ao mês e você tem acesso a conteúdos exclusivos que a gente ainda está produzindo. Mas vamos lá, vamos nos debruçar nessa obra, Todas as Bicicletas que Eu Tive, que saiu aqui no Brasil pela editora Lote 42. Para quem não está acostumado com os trabalhos da Power Paola, com o estilo dela, pois bem, ela costuma ter uma abordagem bastante lírica sobre os eventos, sobre as coisas, sobre ela mesma. Ou seja, imagens poéticas, palavras soltas, montagem de tempos, de memórias que acabam se articulando por motivos que a gente não entende direito. Ou seja, a abordagem dela é uma abordagem que, do ponto de vista literário, a gente pode chamar de fluxo de consciência, que para quem conhece a literatura brasileira, Clarice Lispector é o grande referencial. Contudo, vale falar também da arte da Power Paola, do trabalho com preto e branco, do quanto que aqui ela usa, me parece, de aguada para conseguir produzir textura. Aliás, isso é uma das coisas muito bacanas desse trabalho. Tudo tem muita textura. Os lugares, os objetos, as pessoas são as que menos têm e as bicicletas são as que mais têm. O único elemento de cor que tem nesse quadrinho é o amarelo, que aparece numa corrente, num colar que a personagem usa, mas também em alguns elementos pontuais. Isso é bacana e vocês têm 500 exemplos do cinema aos quadrinhos, do Sin City, do Frank Miller, a lista de Schindler, de Spielberg. A gente sabe muito bem que se você faz uma história em preto e branco e coloca apenas um elemento ou outro colorido, pois bem, ele ganha um destaque tremendo. Mas eu tô falando e não disse nada sobre a história, certo? Porque, em partes, ficar aqui contando ela
não interessa. O que a Power Paula faz aqui é ilustrar diferentes momentos da vida dela e o quanto que a bicicleta perpassa esses momentos. A gente vê o episódio em que ela, num restaurante com uma amiga, viu a bicicleta dela ser roubada diante dos seus olhos. Em outro momento, ela fala do quanto que é difícil andar de bicicleta junto com o namorado para ter o mesmo ritmo, o que é uma imagem poética muito forte, porque estar junto é de alguma maneira tentar seguir o ritmo do outro enquanto mantém o seu, ou seja, como de alguma maneira entrar num acordo e todo mundo viver bem. Daí, portanto, também se torna um momento bonito quando esse casal se despede. Ao que tudo indica, é uma ruptura que se dá legal, mas obviamente os dois saem machucados. E esse despedir-se se dá quando cada um vai de bike para um lado diferente. Tem também o momento que ela mostra quando adolescente ela foi de bike ali num lugar onde os meninos andavam de skate e ela tentando se exibir, mas quase caindo, acabou ainda assim conhecendo um garoto que foi com quem ela teve o primeiro beijo. Ainda na tônica das relações, tem um episódio aqui que eu acho muito bonito, que é da amizade da Power Paola com uma amiga. Elas eram muito próximas, porém essa amiga acabou conhecendo um cara, eles se casaram muito rápido, ela engravidou, e daí um dia a Power Paola foi lá, foi visitar essa amiga que já tava com um bebezinho, ela foi de bike, porém como tava chovendo, ela resolveu deixar a bike e a amiga falou que o marido levaria de volta no outro dia. Porém isso não aconteceu, porque o marido morreu de overdose naquela noite. Essa bicicleta ela nunca mais recuperou, ficou pra trás e ela se lamenta porque nessas décadas todas ela não sabe o que aconteceu com a amiga dela, com o filho dela, ela não sabe mais nada. Tem até mesmo episódios bonitos, singelos, como por exemplo, dividir os custos de uma bike. Ela e uma amiga estão em Paris, uma cidade caríssima, e daí toda vez que a bicicleta estraga, quem pagou pelo conserto fica 15 dias podendo andar com ela exclusivamente. Já que eu falei aqui de Paris, o que é bacana é que esses episódios todos se dão em uma série de cidades. Ou seja, em alguma dose a gente está vendo a vida da Power Paola como uma vida em trânsito. As histórias se passam em Buenos Aires, em Quito e em várias cidades da Colômbia. Palmira, Cali, Medellín, Bogotá. Até aqui, tudo que eu falei para vocês, fica a sensação de, tá, ok, tem bicicleta no meio, mas é mais uma típica autobiografia, falando de relacionamentos, etc. Certo? Não. Acima de tudo, o que prevalece nesse quadrinho é uma vontade de fuga disso tudo. Aqui, a autora, refletindo sobre o que ela está fazendo, de alguma maneira ela acaba parafraseando um pensador que eu gosto bastante, que é Maurice Blanchot. Blanchot vai dizer que, acima de tudo, narrar é ir em direção ao vazio. Daí que quando a gente fala de si, a gente, acima de tudo, está fugindo de si. Exemplo bem fácil aqui, meu amigo e minha amiga. Quando sua vida está muito, mas muito frenética, você não tem tempo para parar e tuitar. Exemplo óbvio do óbvio, sexo. Você vai parar no meio dali e tuitar. Caralho, que trepada boa. Você não vai fazer isso. Isso se aplica a outras situações, quando a gente está num momento muito desesperador, com alguém doente no hospital, quando a gente está numa correria danada, porque precisa de dinheiro, porque precisa de sei lá o quê. Enfim, quando a gente está no calor de uma ação, a gente não consegue parar para narrar essa mesma ação. A gente só faz isso quando a gente consegue simplesmente tomar distância dos eventos, quando a gente consegue estabelecer perspectivas. Notem, portanto, que uma coisa já está amarrando com o que eu falei lá no começo, a importância de produzir perspectivas, do quanto que tomar distâncias é necessário para nos reconectar. E é esse distanciamento de si mesma que a Power Paola pratica muito aqui. E a bicicleta surge como uma figura não por acaso, porque em todos esses episódios ela está falando das bikes que ela teve, ela descreve, ela mostra muito como cada bike é diferente da outra. Eu, inclusive, não domino esse mundo aí, então esse vocabulário eu me perco. Mas não é por acaso ela insistir na bike e o quanto que a bike vem com algumas imagens que são interessantes. Vamos lá, por partes. Primeira coisa que ela comenta aqui, andar de bike é ter autonomia sobre o seu próprio movimento. E ela traz isso com uma questão de gênero muito importante, porque segundo ela apontando aqui, eu nunca tinha ouvido falar disso, as mulheres em muito começaram a andar de calça para poder andar de bicicleta. E como vocês bem sabem, quando a gente está em cima de uma bicicleta, a gente governa o nosso ritmo. A gente pode andar mais rápido, pode andar mais devagar, obviamente o limite é o nosso próprio corpo, mas esse é o ponto bonito aqui, a nossa disposição, e tão somente a nossa disposição que vai fazer com que a gente chegue num lugar ou outro. Estar em cima de uma bicicleta é uma imagem poética de liberdade, mas também de fuga. E aí você vai dizer, fuga do quê? Dos problemas, da vida? Gente, fuga de si. E quando eu tô falando aqui fugir de si, eu não tô dizendo um sentido ruim dessa expressão, não. Isso pode ser muito, mas muito positivo. Fugir de si é, antes de tudo, buscar formas de ser que não são aquelas que eu costumo ser. Deixa eu explicar isso de um jeito mais simples e que tem a ver com tudo que eu tô falando nesse vídeo. Eu, quando leio uma história como essa, eu tô buscando não ser mais eu. Não me interessa ser o homem branco hétero do sul do Brasil. Eu, no ato da leitura, desejo no meu âmago, nos meus mais profundos desejos, que eu também possa ser uma mulher colombiana,
indiana equatoriana que anda de bicicleta por várias cidades. Assim como ela, ao fazer esse quadrinho, também está se tornando outra coisa, nem que seja simplesmente um personagem de gibi. E é esse movimento dos seres que também é um movimento de fuga daquilo que condiciona a gente a ter que ser uma coisa ou outra. Por isso, não é por acaso que essa reflexão sai de uma mulher, porque é justamente uma mulher que vai buscar a vida inteira fugir de uma série de estereótipos de gênero, de coisas que dizem para ela o que ela deve ser, mas que, por estar numa bicicleta, por ter uma máquina que a consiga seguir adiante, pois bem, ela escapa, pelo menos em alguma dose. Para poder radicalizar essas imagens de uma narrativa que vai em direção ao vazio, dessa busca por perdição de si mesmo, tem aqui nesse quadrinho vários momentos onde a Power Paola se coloca diante de um jacaré. Deixa eu explicar melhor. Em vários momentos aqui a gente tem imagens de natureza, que em boa dose contraria as experiências que ela está falando, porque o tempo todo a gente está vendo ela andando de bicicleta em grandes cidades. Porém, tem imagem de natureza, ou seja, imagens que de alguma maneira do ponto de vista estético e também poético são imagens de fuga. Fuga de uma selva de pedra, uma busca de um estado natural. E é nesse estado natural que há um rio, e nesse rio há um jacaré. E esse jacaré a devora enquanto ela está falando da sua própria vida. E mais de uma vez ele retorna na história, mais de uma vez ela se vê diante do jacaré, que em outro momento inclusive vai aparecer vivendo no esgoto. Ou seja, é como se o tempo todo ela estivesse indo em direção a algo que vai a destruir. Mas de novo, não destruir no sentido ruim, que ela quer se matar, não. Que vai destruir quem ela é hoje. O andar de bicicleta em direção ao jacaré é sair daquele ponto A e chegar no ponto B. Mas também é sair da condição em que eu vivia para eu me abrir para uma nova condição de vida. É esse acabar-se na boca do jacaré que significa aquele meu antigo eu morreu, agora eu sou outro. Por isso que não é por acaso também aqui a presença constante de um buraco. Ela está andando e ela está diante de um buraco. Inclusive a primeira vez que aparece o buraco, se eu não me engano, vai ser quando ela se despede do namorado, cada um vai de bike para um lado diferente, e daí ela para diante de um buraco. Mais uma vez uma imagem vazia, de um lugar onde você se perde, mas que também você se reencontra. E isso aqui chega até a ser bem óbvio, porque senta diante dela uma outra mulher, que no caso é ela mesma. E isso é muito doido porque ela começa a falar para si mesma dos seus problemas, e essa segunda mulher, que é ela mesma que surgiu, pois bem, ela não está muito interessada e ela resolve vazar com a bicicleta. Daí que a Power Paola fica para trás e com um elemento muito forte, a correntinha amarela no pescoço. De alguma maneira dá para pensar essa corrente como justamente essa restrição de tudo aquilo que a gente pode ser, o que nos rotula, o que nos prende, o que nos domestica como uma coleira de cachorro. E não por acaso, diante do buraco e vendo o seu outro eu partir, ela joga a corrente pro jacaré. É o jacaré que ali no esgoto devora a corrente, assim como devora a própria Power Paola. Notem, portanto, que baita quadrinho. E notem como o autor aqui ainda fala de si, ainda fala de relacionamentos, mas acima de tudo nos traz pontos de fuga que são justamente aqueles em que nós nos conectamos. A vida da Power Paola em si, dela morando em várias cidades e conhecendo várias pessoas descoladas, pois bem, eu não me interesso em nada, estou cagando para esse tipo de história, inclusive. Eu, como leitor, não tenho menor paciência com essa quantidade de obras que tem hoje no mercado, de autores, sejam eles homens ou mulheres, pouco importa, que acham que a sua vida é muito interessante. Daí são pessoas que estão o tempo todo falando de seus sofrimentos, de suas saudades, de seus amores. E assim, ó, uma dura verdade, ok? A grande maioria da vida das pessoas é tremendamente desinteressante. A sua vida, por mais que tenham coisas nela que são muito especiais para você, elas só são especiais para você e tão somente você. Basta ver o quanto que às vezes a gente quer contar um momento emocionante na nossa vida para pai, mãe, namorado, namorada, filho e filha, e as pessoas até escutam por educação, mas elas não se sentem tocadas. Você não tem como fazer as pessoas se sensibilizarem pelo que só sensibiliza você. Quer dizer, tem um jeito, e esse jeito se chama arte. Fazer arte é estabelecer o contato entre pessoas que sempre vão ser muito distantes. E é justamente isso que a Power Paola faz aqui, quando traz à tona a imagem da bicicleta. A imagem de um trânsito, de uma mudança, de uma busca por vir a ser, e que, por justamente estar indo em direção a um certo vazio, pois bem, ali eu também me encontro. Ali, eu, você e todo mundo também quer ir em direção. Todos nós buscamos ao longo da nossa vida nos mudarmos, nos transformarmos, termos novas experiências, sermos outro. Quando você não busca isso, aí mesmo que você vira um cara triste, deprimente e que só fica se reafirmando o tempo todo. Essa galerinha aí que faz cosplay de macho, que fica falando de orgulho hétero, essas coisas. A necessidade de ter que ficar se afirmando o tempo inteiro numa espécie de prisão do ser, de prisão ontológica, pois bem, isso é algo que, na verdade, a grande maioria não deseja. Aliás, nem mesmo esses caras babacas desejam, eles só são pessoas muito adoecidas. E é por isso que eles se comportam desse jeito, porque eles são tudo meio doentes. Em resumo, Todas as Bicicletas que eu tive é uma obra que poderia ser traduzida como Todas as Pessoas que eu posso ser e que ainda virei a ser.
Uma obra que consegue tocar a tantas pessoas, até mais do que, sei lá, uma história de super-herói que geralmente só homem curte. Fica aí a sugestão de leitura e fica aí minha provocação. Digam aí nos comentários o que vocês pensam. Discordem, mas vamos ser educados, né? Pode falar mal aí, achar que eu tô falando bobagem e tal, tudo bem, mas vamos conversar. Eu acho que é o mais importante. Aliás, esse vídeo até é um apelo pra isso, né? É importante estabelecer um diálogo e não ficar falando só pro seu próprio clubinho. Mas era isso. Peço que você siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal.